Olá, tudo bem? Espero que você esteja em paz e quando esse vídeo chegar aí até você, te encontre debaixo da graça, da bondade do nosso Deus. Eu sou o Reverendo Diego, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo e junto com o Daniel e com a Letícia estamos aí caminhando, fazendo uma viagem pela história da redenção. Você que está domingo após domingo aí acompanhando as nossas aulas sabe disso. Para você que está chegando hoje, esclarecendo, a gente está utilizando uma revista da nossa editora, Editora Cultura Cristã, chamada Uma Viagem pela História da Redenção. Tendo começado lá no Gênesis, ainda na pandemia, agora nós estamos caminhando para o final. É a 7ª parte dessa viagem, falando sobre as cartas gerais e sobre o Apocalipse. Um tempo e uma oportunidade excelente, melhor dizendo, né? Uma oportunidade excelente para a gente aprender um pouco mais sobre a Bíblia, sobre a palavra do nosso Deus, especialmente aí com a nossa UPA, né? A nossa União Presbiteriana de Adolescentes. Lembrando que temos as nossas aulas online aqui através do YouTube. Você acessa aí na playlist da Igreja Presbiteriana de Botafogo, Escola Bíblica Dominical, tem as aulas dos adolescentes, tem as aulas dos adultos, mas também estamos presencialmente aqui na Rua da Passagem, número 91, às 9h30 da manhã, todos os domingos. A aula de hoje é domingo, 7 de maio de 2023, e quando você acessá-la, espero que ela te abençoe. Então, assim, a gente vai continuar a nossa caminhada. Hoje é a lição de número 3. A gente falou semana retrasada com a Letícia. A Letícia fez uma introdução geral assim a essas cartas chamadas gerais, não é? Carta aos Hebreus, carta de Judas, cartas de João, o próprio Apocalipse. Na semana passada, o Daniel começou a falar sobre a carta aos Hebreus, foi a primeira parte da carta aos Hebreus. O Daniel falou um pouco sobre como que, por que, melhor dizendo, Jesus ele é digno da nossa confiança, porque ele é superior a tudo, ele é superior a todos. E hoje eu vou continuar a falar sobre a carta aos Hebreus, agora pensando um pouco mais sobre por que nós podemos confiar em Jesus, por que nós precisamos perseverar na confiança em Jesus. Vamos pensar também um pouco sobre as consequências da gente não confiar em Jesus, da gente abandonar a fé, porque sobre tudo isso o autor de Hebreus vai conversar com a gente. Então a gente vai orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa aula e que Ele nos ajude, nos dê um tempo bom na presença dEle e que a gente aprenda um pouco mais. Feche seus olhos aí então e vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo aqui com os teus filhos, com as tuas filhas, em que o Senhor nos permite aprender um pouco mais sobre a tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus. É como nós oramos e agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá? Então já começa aí, gente, já começa abrindo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Estou com a Bíblia aqui, né? Carta aos Hebreus, dá para ver daí? Acho que não dá para ver não, né? Carta aos Hebreus, enfim, acredita em mim, eu tô na carta aos Hebreus. Capítulo 12, versículos de 1 a 3, é o texto que vai assim guiar, orientar a nossa aula. E ele diz assim, Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Portanto, aí aqui eu já dou uma dica antes de continuar a leitura. Sempre que o autor bíblico falar, o apóstolo Paulo faz muito isso, portanto, por isso, por esta causa, por conta disso, ele está se referindo a algo que ele acabou de dizer. Isso tem a ver com português também, né, gente? É uma dica de interpretação. A Letícia é craque nisso, está fazendo aula de letras, né? Então, assim, o que ele vai falar daqui para frente tem a ver com o que ele falou daqui para trás, né? É óbvio. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, desvencilhando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente, ou seja, de forma insistente, essa é a ideia do tenazmente, né? Nos assedia, corramos com perseverança
a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor, e veja aí que autor e consumador está com A e com C maiúsculo. Então está falando de Deus, está falando de Jesus. O autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, claro, ele é Deus eternamente, estava no céu com Deus na eternidade, não é? Suportou a cruz, ou seja, encarnou, se tornou um de nós, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia é uma palavra rebuscadíssima para falar de vergonha, humilhação, essa é a ideia. E está assentado à destra do trono de Deus, a posição de autoridade. A gente tem falado sobre isso, inclusive o Daniel falou sobre isso na aula passada. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Claro, né? Jesus, inclusive, foi morto na cruz por pecadores, aqueles pecadores por quem, inclusive, ele morreu para salvar. Impressionante isso, né? Para que não vos fatigueis. Essa é interessante, né? Para que não vos fatigueis, para que não desfaleceis, para que cansado você não venha a desistir. Aí ele usa uma expressão poética que é belíssima e que expressa bem essa sensação de cansaço, não é? Desmaiando em vossas almas. Diego, o que ele está falando aí? Por que ele está dizendo essas coisas? Gente, lembra que eu falei? Né? O foco da nossa aula hoje vai ser por que perseverar, por que continuar a acreditar em Cristo, por que abraçar a fé, não é? Pensar sobre as consequências da gente abandonar eventualmente o Evangelho. Então, vamos lembrar um pouquinho da aula passada, né? O autor de Hebreus, a gente não sabe exatamente quem foi que escreveu, ele está preocupado com o pessoal que estava enfrentando perseguição, que estava em dúvida, que estava com medo se valia a pena ou não seguir a Jesus. Então, por isso, como o Daniel falou na aula passada, ele fala de Jesus como superior a todas as coisas, a superior a todas as pessoas, não é? E assim, por isso vale a pena seguir a ele, mas não apenas isso. Ele dá mais algumas orientações para a gente. E você percebeu que no texto que a gente leu, ele usa uma metáfora. Percebeu a metáfora que ele utiliza? Uma metáfora muito comum nos tempos antigos, na Grécia, inclusive por um evento que chegou até os dias de hoje, né? Teve um longo hiato, um longo intervalo, mas no finalzinho do século XIX, início do século XX, esse evento recomeçou. Que evento foi esse? Que evento foi esse? Que evento foi esse? Que evento foi esse? Claro, as Olimpíadas, né? Ele usa a metáfora de uma corrida. Reparou? Ele fala de uma nuvem de testemunhas que está nos rodeando. Ele fala para a gente correr com perseverança. Ele fala para a gente não ficar cansado, ficar fatigado. Ou seja, ele está usando a metáfora, uma metáfora, para falar da nossa vida com Deus, para falar da nossa vida cristã, para falar da nossa caminhada de fé. E que metáfora é essa? É a metáfora de uma corrida. Nós estamos em plena corrida, uma grande maratona. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, que é uma analogia, que é uma imagem para falar da nossa vida com Deus. E ao nosso redor está uma nuvem de testemunhas. É uma analogia também, tá, gente? E que nuvem de testemunhas é essa? Se você voltar à sua Bíblia, um capítulo aí, em Hebreus capítulo 11, você vai ver essa nuvem de testemunhas. Homens e mulheres que nos antecederam na sua caminhada, no seu relacionamento com Deus, que tiveram dificuldades, que vacilaram, que cometeram pecados, alguns deles grandes pecados, mas ainda assim, todos eles permaneceram fiéis a Deus, perseveraram na sua caminhada com Deus. E aí, o exemplo dessa galera, por isso que ele fala, portanto, no versículo 1, nos ajuda a pensar também hoje por que nós precisamos e podemos
perseverar. Então a gente vai dividir aqui o nosso encontro em dois momentos, né? Depois dessa introdução aí de quase 10 minutos, né? A gente vai falar primeiro por que perseverar, ou melhor dizendo, é isso, né? Perdão, né? Me perdi aqui nas minhas 38 laudas, né? Primeiro, em que nós devemos perseverar na nossa vida com Deus. Beleza? Em primeiro lugar, em que perseverar. E em segundo lugar, por que perseverar. Beleza, vamos lá então. Primeiro, a gente precisa perseverar na fé. Primeiro, precisamos perseverar na fé. Na nossa relação e na nossa confiança em Deus. Toma uma água aqui na minha garrafinha do Mackenzie. Ó, propaganda do Mackenzie. Show de bola. Perseverar em crer. Gente, isso é um desafio para todos nós, todos os dias. Eu até já me referi a isso aqui. Puxa, será que vale a pena? Será que vale a pena seguir a Jesus? Será que vale a pena crer em Jesus? Porque veja, gente, né, eu até falava sobre isso há uns domingos atrás, pregando aqui na igreja de Botafogo. Às vezes parece que a gente vive uma espécie de ateísmo cristão. Né? Que isso, Diego? Que loucura, né? Um ateísmo cristão não faz sentido. Não, é assim, é uma figura de linguagem, não faz sentido realmente, mas ajuda a gente a pensar. Por quê? Às vezes a gente até crê em Deus, a gente sabe quem Deus é, conhece a palavra de Deus, sabe vários versículos bíblicos e tal, mas a gente age, a gente vive como se Deus não existisse, como se ele não fizesse diferença real na nossa vida. A gente fica querendo dar conta do nosso jeito, fazer as coisas à nossa maneira. Por isso, uma espécie de ateísmo cristão. Então, quando a gente fala de perseverar em crer, a gente está falando de tornar vivas as verdades de Deus na nossa própria história. E por isso que no versículo 2 do texto que a gente leu, de Hebreus 12, o autor bíblico fala de olhar firmemente para Jesus e para aquilo que Jesus fez. Você percebeu? Né? Ele fala que Jesus ele abriu mão da glória e da alegria eternas dele para encarnar, para se tornar um de nós, para sofrer, para morrer na cruz. E o problema, sabe qual é? Às vezes, a gente tira os olhos de Jesus. Numa metáfora, né? E a gente começa a colocar os olhos em outros lugares, em outras pessoas, né? E aí a gente se frustra, a gente fica com raiva, a gente se ressente, a gente fica triste com Deus. Não é por quê? Porque a gente está desviando o olhar de Jesus. Para a gente perseverar na fé, perseverar em crer, eu vou colocar isso de outra forma para tentar me fazer entender. Não é? Você tem problemas? Claro que tem. Eu tenho problemas? Tenho muitos problemas. A questão é, para onde eu estou olhando? Eu só estou olhando para os meus problemas? Eu só estou olhando para os problemas do mundo? Para as minhas dificuldades? Para as dificuldades do mundo? Não posso fazer só isso. É óbvio que eu não posso fingir que nada está acontecendo, mas eu preciso olhar para Jesus, olhar para o que ele fez, olhar para quem ele é, olhar para a sua palavra, para o seu ensino, olhar para as suas atitudes diante das situações na vida. E o Evangelho está cheio de histórias de Jesus, né? O problema, e aí eu passei pelo Instagram ontem, tem um canal que eu sigo lá, canal, nem sei se é assim que fala, enfim, um perfil, não é? Que eu acho que é o Crente Sincero, se eu não me engano. É muito engraçado, né? E aí ele bota uma foto assim daquele do ator que faz a personagem de Jesus no The Chosen, né? No Os Escolhidos, aliás, que eu recomendo bastante, né? Olhando assim, né? Aí embaixo a legenda, Jesus olhando você abrir o Instagram pela 38ª vez e você nem abriu a Bíblia hoje ainda. É isso, gente. Assim, de uma maneira muito jocosa, muito brincalhona, ele está chamando a atenção para a gente disso. Porque de repente eu estou olhando para onde fulano viajou, para a aula do fulano, coisas até importantes, mas eu estou tirando o foco de Jesus. E aí fica difícil para que eu persevere em crer.
O próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, ele fala para a gente usar da intrepidez, da coragem, através do sacrifício de Jesus, para entrar no Santo dos Santos. É uma imagem, é uma analogia, uma metáfora para falar de como nós precisamos aprofundar a nossa relação com Deus. E o texto ele vai continuar até o versículo 23, falando que Jesus, ele, por aquilo que ele fez, ele purificou o nosso coração, ele nos deu acesso ao Pai. Por causa do que ele fez, a gente pode ter certeza das suas promessas, inclusive a promessa do novo céu, da nova terra, quando ele vai fazer novas todas as coisas. Então, assim, para a gente terminar esse primeiro ponto, perseverar na fé não quer dizer, e muita atenção aqui, que nós não vamos mais ter dúvidas. Porque a gente é limitado, gente. Nós temos medo, nós ficamos inseguros, a gente não sabe de todas as coisas. Você consegue reparar, né, aqui atrás que eu tenho alguns livros. Né? Eu sei de tudo sobre todos esses livros? Não. Eu li, aí eu esqueci, preciso ler de novo, pesquisar. O que eu estou querendo dizer? A gente vai ter dúvidas sobre Deus. A gente vai ter dúvidas sobre como ele age, sobre como ele faz e tudo mais. O importante aqui é o que eu faço com essas dúvidas. O que eu faço, o que você faz com essas dúvidas. Todas essas pessoas que nos antecederam, que o capítulo 11 de Hebreus narra, não é? Pensa, por exemplo, não somente neles, eu lembrei de outros exemplos aqui, não é? O Pedro teve dúvida, ele negou a Jesus. O Tomé teve dúvida, famoso pela dúvida que ele teve. O Filipe teve dúvida, lá em João 14, ele pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O Natanael teve dúvida, se não me engano, em João capítulo 1, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? A Maria teve dúvidas lá em João capítulo 21, quando ela vai até o túmulo de Jesus, ela não vê Jesus, embora ele tenha dito que iria ressuscitar. Ela fala: aonde está o meu Senhor? O que aconteceu com ele? O importante é que todos esses levaram as suas dúvidas até Jesus. E a pergunta é: para onde nós estamos levando as nossas dúvidas? Precisamos perseverar em crer. E aí, decorrente da perseverança na fé, da perseverança em crer, em abraçar o Evangelho a despeito das nossas dúvidas, tem um outro ponto muito importante que o autor de Hebreus fala também, que é uma chamada para a gente perseverar na santificação. Na santificação. Não é? Olha o que ele fala aí no versículo 1. Você deve ter reparado. Não é? Ele fala, Hebreus 12:1, não é? Que a gente tem que se desembaraçar, se desvencilhar, retirar de nós, não é? Ele fala de duas coisas. Ele fala de um peso e de pecado. Ou seja, são duas coisas. Algo que está de alguma maneira pesando sobre nós e do pecado. Eu vou começar ao contrário, eu vou começar do pecado. Pecado a gente sabe, né, gente? Pecado é tudo aquilo que a Bíblia fala que não é da vontade de Deus. Jesus vai falar muito sobre isso e vai falar até de forma enfática. Por exemplo, lá em Mateus 5, nos versículos 27 a 30, ali no Sermão do Monte, ele vai usar inclusive assim metáforas, analogias fortíssimas. Ele vai falar para arrancar o olho, se o olho escandaliza, cortar a mão, se a mão escandaliza. Diego, Jesus está mandando a gente se mutilar e tal. Não, de modo algum, em absoluto. Vou repetir, ele está usando aqui analogias. Ele está usando aqui metáforas, imagens, que são imagens muito fortes, sim, são imagens muito fortes. Por quê? Porque Deus nos chama a lidar seriamente com o pecado. Seriamente com o pecado. Então, assim, a imagem é forte porque a necessidade que nós temos de buscar a santificação, que é o quê? Que é moldar a nossa vida à vontade e à palavra de Deus, também é forte. Também é forte. Por isso ele nos chama a perseverar nessa santificação, que é a busca do abandono, do desvencilhar-se do pecado. E é claro, gente, já diria
o Eugene Peterson, né, num livro que eu gosto bastante dele, publicado pela editora Cultura Cristã, né, isso é uma longa obediência numa mesma direção. É uma caminhada de todo dia. É todo dia a gente decidir abraçar o Evangelho e a vontade de Deus e abandonar o pecado. Mas ele não fala só de pecado. Ele fala de um peso que nos atrapalha. Isso aqui é interessante, né? Porque às vezes tem coisas que a gente está fazendo ou que a gente faz, né, que não são necessariamente pecado, mas que nos atrapalham, que tomam o nosso tempo, que nos afastam das pessoas, que nos afastam, quem sabe, até mesmo de Deus. E aí pode sim ser, de fato, pecado. Então a gente tem que abandonar isso. E é legal porque, assim, né, eu estava fazendo aqui por analogia. Você já reparou que às vezes na academia o pessoal usa aqueles pesos, peso no braço, peso na perna, peso aqui na região do abdômen, né? Porque a ideia é aumentar a carga para poder aumentar a intensidade do exercício. E aí cada um ali orientado pelo profissional, né? Pelo personal, pelo professor de educação física e tal, vai fazer a sua maneira. Mas a ideia é essa, né? E ali funciona. Agora é muito diferente, por exemplo, para um corredor da maratona. Você já viu como é que o pessoal que corre maratona normalmente é magro? Né? É magro porque ele precisa o máximo possível ganhar resistência e diminuir o peso. Afinal de contas, são 42 quilômetros que ele precisa correr. E quanto mais pesado ele estiver, pior vai ficar para ele correr a maratona. Né? E como eu falei agora há pouco, a vida ela não é uma corrida de 100 metros rasos. Não é aquela corrida de 10 segundos que o Usain Bolt, bateu todos os recordes ali e tal. Não, a corrida, como alguém já falou, ela é uma maratona. Ela é longa, né? Normalmente, é claro. Né? E a gente precisa se livrar do peso que está nos atrasando. E aí a pergunta que fica é: será que tem algum pecado que está me atrasando na corrida da vida? Será que tem algum peso que está me atrasando na corrida da vida? Às vezes nem é pecado, mas é um peso e está me atrapalhando. Pensa nisso. Não é amanhã, pensa nisso hoje. Pensa nisso agora, pensa nisso na sua vida. Se tem alguma coisa que está, o Diego queria fazer isso, queria fazer aquilo e tal, mas não estou conseguindo, por quê? De repente não é questão de pecado, você está ali, exceto os pecados que eventualmente a gente comete, né? Você está ali, mas é um peso, ou ao contrário, é um pecado mesmo. Pensa nisso, coloca isso diante de Deus, até porque o autor de Hebreus fala, né? Segui a paz com todos, Hebreus 12, 14, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, assim, há uma demanda da gente buscar a santidade, a santificação, essa separação para Deus, né? E isso, dá uma olhada no capítulo 11, você vai ver, aquela galera não era perfeita, mas estava sempre diante de Deus. Mas vamos lá, então, vamos continuar. E finalmente, claro, né, eu preciso perseverar na fé, preciso perseverar na santidade e eu preciso perseverar na comunhão. Isso, gente, não tem como a gente negociar, não é? Por quê? Os ditados já nos ajudam aqui. E há vários deles, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Quem mais? Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. É um outro ditado muito interessante. O Michael Jordan tem uma frase que ficou famosa, famosíssima, quando ele diz assim: o talento vence jogos. Um jogador talentoso tal ajuda o time dele a vencer jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. Aquele Chicago Bulls histórico do Michael Jordan tinha o Dennis Rodman, tinha o Scott Pippen. Vale a pena dar uma olhada se você não viu, não acompanhou, é jovem, né? E não viu. Era um timaço. Tinha mais gente que eu não estou lembrado agora. Tinha o Steve Nash, se eu não me engano, que era o armador, era que é até técnico agora, enfim, né? O talento, ele ganha jogos, mas o trabalho em equipe ganha campeonatos. Por isso, gente,
né? Eu não posso abrir mão da igreja. Na linguagem bíblica, o autor do Eclesiastes vai dizer: é melhor serem dois do que um. É melhor serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. E aí o autor de Hebreus diz assim, em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. É muito importante isso, gente. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Quando a gente caminha junto, a gente vai se incentivando, né? Não deixemos, ele é expresso, ele fala com todas as letras e palavras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Naquela época tinha uma galera que estava abandonando a vida comunitária, a vida na igreja. Aí ele fala: antes façamos admoestações. Admoestar é exortar, é aconselhar, é orientar, é corrigir. Essa é a ideia, né? Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque daqui a pouco Jesus está aqui e a gente está perdendo tempo. Não, né? Então assim, a fé, ela é pessoal, particular. Mas Deus nos chama para vivê-la de forma comunitária. Não tem essa coisa do eu sozinho, né? Para trazer bem para o nosso tempo hoje, não é culto online, aula online, a gente está aqui, não é show de bola, tem o seu valor, mas não substituem, em absoluto, não substituem o nosso encontro presencial. Então assim, se é possível para mim, para você estarmos juntos, estarmos no ambiente da igreja, nós precisamos estar na igreja. Inclusive na nossa escola bíblica dominical de adultos, a gente está tratando desse tema, falando de um livro do Colin Hampson, da editora Fiel, e do... esqueci o nome do autor agora, do outro. Enfim, né, dá um Google aí. Igreja é essencial. É o tema da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que a gente não pode prescindir da igreja, porque nada substitui a presença, o olhar, o abraço, ouvir o outro, sorrir com o outro. Nada substitui isso, gente. A pandemia mostrou isso pra gente. A gente se virou no online, né? Mas nada substitui o presencial. Então, assim, a gente precisa perseverar na fé, na santidade, na comunhão. Por quê? É a segunda e final parte da nossa aula. Em primeiro lugar, porque o castigo é terrível. O castigo é terrível, né? O autor de Hebreus vai falar isso lá em Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 31. Dá uma lida, né? A gente está com o tempo corrido, dá uma lida, né? Ele vai falar daqueles que deliberadamente abandonaram a fé. Na linguagem bíblica, na linguagem teológica, daqueles que apostataram. É a famosa apostasia, o abandono deliberado. Não, Jesus não é ninguém para mim. Jesus não é nada para mim. Veja, é diferente do pecado eventual que eu e você cometemos no dia a dia. Por quê? Porque somos pecadores. E aí a gente se arrepende, a gente ora, a gente pede a Deus que nos ajuda. Isso é uma realidade. Outra realidade é o abandono da fé. Não, isso para mim não quer dizer absolutamente nada. Não, isso para mim é irrelevante. O autor de Hebreus chama a nossa atenção para isso. O castigo é terrível. Jesus vai falar sobre isso, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 a 46, ele conta uma parábola ali interessante. Vale a pena você dar uma olhada falando sobre isso. Sobre o castigo eterno de uns e sobre a salvação dos outros. Então assim, o castigo é terrível, mas não só isso. Não só isso, né? Também e principalmente nós precisamos perseverar, porque a recompensa é extraordinária. O castigo é real, o castigo é duro, sim, mas eu não preciso ficar com medo do castigo. Por quê? Porque eu posso abraçar o Evangelho e a recompensa é inimaginável. Por quê? O autor de Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 6, ele vai dizer algumas coisas muito legais pra gente. Ele vai dizer assim, ó, abre o olho, hein? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Gente, é uma promessa extraordinária. Não é porque ele está chamando a nossa atenção, lembrando para a gente que Deus é galardoador. Você sabe o que é um galardão? É uma figura, uma imagem que vai aparecer algumas vezes na Bíblia, que fala de como Deus nos premia, nos abençoa, né, de forma livre, graciosa. Né? A gente não precisa... eu vou obedecer aqui porque eu tô com medo. Eu vou fazer aqui. Sabe aquela galera que obedece o pai e a mãe, né, que fica bonzinho, que fica pianinho, só quando quer alguma coisa? Não precisa, a gente não precisa agir assim em relação a Deus, porque Ele já nos amava antes mesmo da gente nascer. Antes mesmo de nós sabermos que Ele é Deus. Então assim, vale a pena. Por quê? Porque a recompensa é espetacular. Ele nos abençoa, Ele cuida de nós com salvação, com graça, com misericórdia. Nas palavras de Jesus, com vida e vida abundante. Então assim, para a gente concluir, né, lembra de Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 3. Nós estamos numa corrida, e é uma corrida difícil, a vida é difícil. E a gente tem uma nuvem de testemunhas, uma belíssima imagem ao nosso redor, torcendo por nós, falando: Diego, não desiste. Diego, é difícil sim, mas continua. Não é? Deus é contigo, o Espírito Santo é contigo nas suas lutas, nas suas dificuldades. Por isso, a gente pode perseverar. Perseverar na oração, na busca e na manutenção, na continuidade da nossa santidade. Não é? Na nossa vida comunitária, não abra mão da igreja, não abra mão da vida comunitária, não é? A despeito de todas as suas dificuldades. Por quê? Porque, por um lado, se a gente abandonar, se a gente abrir mão, se a gente deliberadamente desprezar, o autor de Hebreus, o próprio Cristo, a Bíblia inteira vai nos dizer que o castigo é grande. Por outro lado, não é? A recompensa é maravilhosa. É vida abundante hoje, aqui e agora, a despeito das dificuldades, e a eternidade para a gente caminhar com Deus. Então, Deus te abençoe, viu? E que essa carta aos Hebreus fale mais ao seu coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui com os teus filhos, com as tuas filhas. Fala mais ao nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a perseverar, a caminhar contigo, a abraçar a tua palavra e a tua vontade todos os dias. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Deus te abençoe, viu? Até mais.